Boa noite! Boa noite, bem-vindos ao Atlas Lipcast Live. Atlas Lipcast Live aqui com você todas as segundas-feiras para falar sobre fenda labiopalatina aqui no ponto de encontro dos amigos do Lip. É aqui que a gente fala de fenda labiopalatina de uma forma simples, descomplicada, para você poder entender e participar. E às segundas-feiras nós temos sempre convidados para conversar comigo. O tio Rony conversa com todas as pessoas que quiserem conversar aqui na nossa live. E se você tem essa vontade de vir contar a sua história, também pode vir contar a sua história aqui no Atlas Lipcast Live. Eu vou sem mais perdas de tempo, porque eu quero aproveitar muito o tempo da nossa live hoje. Vou convidar então a Ive para chegar aqui para dentro da nossa sala de conversa. Eu vou já colocar aqui o convite. Ive, a partir de agora deve aparecer aí na sua tela para você aceitar esse convite e você vai cair aqui dentro da nossa sala. Muito bem, aí está. Boa noite, bem-vinda. Muito obrigado, Ive, por estar aqui conosco, por ter aceito esse convite. Eu estou super feliz de te receber aqui no Atlas Lipcast Live. Eu que estou super feliz, Ronei. Queria agradecer o convite. É uma honra para mim poder participar, né, de um canal de divulgação desse tema que é tão caro para todos nós, né, as fissuras labiopalatinas. Então, eu fico super feliz e agradeço o teu convite. É uma honra poder participar. Olha, muito obrigado. Eu já comecei aqui a falar um pouquinho sobre ti, mas eu não queria começar a falar antes de falar aqui fazer aqui uma referência que eu fiz na chamada inicial. A Ive tem uma história já familiar. Antes da Ive, já a Ing estava ligada à história do Centrinho já de muito tempo. E com um carinho especial da minha parte, essa recordação, porque ela está na origem daquela verdadeira Bíblia que ela fez juntamente com o Omar Gabriel sobre fenda labiopalatina. Então, é uma alegria muito grande te receber aqui, porque eu sinto que também estou a receber a ela e que, de certa forma, é uma forma de abraçá-la também e agradecer por tudo que ela também fez pela fenda labiopalatina. Bom, então, para mim, eu preciso dizer, a gente fica até desconcertado, né, com um comentário desse, mas, Ronei, para mim é uma honra poder seguir, né, o legado da professora Ing, minha mãe, do professor Alceu, meu pai, e por que não ousar dizer também do doutor Omar, do doutor Gastão. Então, né, eu não posso dizer mais que eu sou a nova geração, eu sou a geração intermediária agora, né? Que delícia! Nova que eu, mas a gente não pode deixar de lembrar também, né, daqueles que ainda estão conosco, que ainda nos orientam, né, como Exatamente. doutor Omar, professora Ing, então, professor Alceu. Então, a gente realmente é muito grato por ter recebido toda essa herança. É um legado, né? É um legado, Ives, na verdade. Incrível isso, muito bonito. Ives, não, vamos, de certa forma, isso quase que nos deixa com uma responsabilidade adicional, porque falar do princípio da história já traz associado toda essa herança do professor Alceu, da Ing. Portanto, eu queria que você começasse por dizer para as pessoas que eventualmente estão do outro lado do Atlântico, que possam ainda não ter tido a oportunidade de cruzar o seu caminho contigo, onde é que a Ive nasceu, onde é que viveu, como é que foi a sua trajetória na infância? Muito bem. Olha, eu nasci em Ribeirão Preto e a história do meu nascimento ela é interessante porque eu gosto de dizer que eu nasci realmente da fisiologia. Né? Meu pai é dentista, formado pela USP de Bauru. Minha mãe é biomédica, formada pela USP de Ribeirão Preto. E o professor Alceu, ao ir para Ribeirão, né, já docente da FOB, da Faculdade de Odontologia de Bauru, quando ele foi fazer o seu mestrado, ele conhece uma aluna de graduação chamada Ing. Né? Eles começam a namorar, eles se casam e um ano depois do casamento nasce a Ive em Ribeirão.
Então, eu sou fruto. E eles se conheceram no Departamento de Fisiologia de Ribeirão, orientados pelo Dr. Eduardo Moacir Krieger, que é um grande fisiologista e pesquisador da nossa nação. E então eu nasci da fisiologia não só na essência, no sentido de que trata-se de um processo, que o processo reprodutivo é um processo fisiológico, mas também porque eu sou fruto, né, do amor que dois professores sentiam sobre a fisiologia, né, da fisiologia. Exatamente. Então mas como eu disse, o professor Alceu, ele estava contratado aqui na FOB já como Uhum. docente. Então, ao terminarem o mestrado, o professor Alceu e a professora Ing já casados e com 2 filhos, né? Eu e o Sérgio, que é médico otorrinolaringologista aqui do HRAC também, Uhum. professor aqui da faculdade do curso de medicina. Então, nós voltamos para Bauru, né? Então, eu posso dizer que apesar de ter Ribeirão Preto no coração, eu sou uma bauruense verdadeiramente uma bauruense, porque eu vim para Bauru com 2 anos, se eu não me engano, Certo. e desde sempre estou aqui. Saí para fazer o meu mestrado e meu doutorado em São Paulo, Uhum. em Quara, mas desde então, né, terminada essa etapa, eu volto para Bauru a convite do Dr. Omar, depois a gente pode... Uhum. E estou aqui, então, desde então. Então, veja, eu sou uma bauruense. Que maravilha. Ô, Ive, nem sequer a gente vai querer entrar por um campo que torna-se óbvio, né? Como é que a fissura entra na sua vida? Eu vou te fazer a pergunta ao contrário. Tinha alguma possibilidade de tu não acabares no agarraque? Eu acho que não, Rony, porque, ó, história ela é interessante de contar, porque quando eu estava ali no ensino médio, decidindo o que fazer, Uhum. pois eu sabia. Vocês podem estar pensando, que eu quero ser dentista. E essa não era a minha decisão. O que eu sabia é que eu queria ser professora. Que lindo, pá. Esse era o meu objetivo. E por quê? Porque eu via, né, o amor que meu pai e minha mãe tinham por aquilo, pelo ensino, pela docência. Então, se eu tinha uma certeza na vida que eu queria ser professora. Uhum. E tinha uma outra certeza, né? Eu estudava num prédio do outro lado da Avenida Nações Unidas, fazia o meu colegial lá, e eu olhava da janela do meu cursinho, né, o hospital, O o prédio hospital. da CAC. Então eu tinha aquilo, né, eu via aquilo, eu sempre tive uma admiração muito grande. Então esta era a minha certeza. Então quando eu tomei a decisão de fazer odontologia, eu quis fazer na melhor faculdade de odontologia do país, que é a Universidade de Certo. São Paulo, aqui em Bauru. Então, a decisão ela foi muito natural, né, muito tranquila, e eu optei por ficar aqui. Eu tive a oportunidade de Uhum. fazer a odontologia em outras Em outra cidades, escola? em outras escolas. Inclusive, também tive a oportunidade de fazer medicina, mas a minha opção foi por permanecer na USP, por permanecer no HRAC, né? Porque um dia eu queria ser professora. Que delícia! A educação andou a pairar na tua vida, né? Que coisa linda isso. Havia um chamado aí bem mais forte. Isso talvez tenha um elo de ligação na tua abordagem sobre o conceito da prática médica, da prática clínica, estar ligado àquela área que o seu pai se dedicou e que, de certa forma, influenciou, mas que muitas vezes os jovens, especialmente os dentistas, quando entram na escola, entram com uma visão um pouco desviada do foco verdadeiro e passam pela fase de formação inicial como se fosse um obstáculo, quase um calvário para chegar a algum lado. E, na realidade, tu já vieste com essa herança bonita e desse todo esse aporte, essa importância, e foste ligar exatamente na fisiologia, que é a base de tudo. Né? Perceber como é que essa coisa funciona, como é que esse emaranhado de células e cablagens elétricas, como é que isso tudo se liga e funciona e faz funcionar. Eu acho isso delicioso.
o aspecto de estar desligada à docência, e especialmente na área da fisiologia, eu acho que é absolutamente lapidar para essa tua posição em relação a tudo que tens feito na área da educação aí. Porque base é essencial. E se a gente for ver, eu não sei qual, gostaria de ouvir a tua opinião sobre isso, Ive, mas as pessoas muitas vezes analisam as questões sociais, as questões científicas, analisam tudo e acham sempre uma série de problemas para identificar problemas nas estruturas. Mas se a gente fizesse uma aplicação matemática de tudo, de todas as situações e contextos, a gente iria encontrar um problema como mínimo denominador comum, que é a educação. Sem dúvida. A educação, ela é, como você mesmo disse, né? Eu vou repetir o que você disse, mas a educação, ela é a base, né, da formação do ser humano, e não só, a gente não está falando do ensino ali na ponta, que é o ensino, né, superior, mas a gente começa, né, discutindo ali os aspectos do ensino na sua base mesmo, né, da criança. Então, eu acho que, sem dúvida alguma, né, a oportunidade da pessoa ter uma educação basal, uma educação, né, que dê as bases para o crescimento do indivíduo de forma global, isso é essencial para todos nós. Estrutura é fundamental. E por causa dessa estrutura é que eu quero já começar a pegar aqui um pouco essa ideia. A minha visão sobre o ensino é uma visão que guarda naturalmente, provavelmente, o gênero de preocupação que a Ive tem e que te levou a abraçar a causa da docência, nós termos a noção de que ninguém é para sempre. Nós estamos nesse momento, mas atrás de nós outros virão. Há pouco tu estavas a dizer, e tão bem, que já não é a nova geração, já é a geração intermediária, mas a verdade é que continuará a ser uma sucessão interminável à educação. E essa sucessão, essa noção desse estado que nós estamos, de estarmos na fase de educar, e a percepção da finitude nos dão a responsabilidade de preocupar com a educação. E é o seguinte, Ive, na tua leitura hoje, os jovens, antes, e já que a gente entrou por aí, antes do aspecto da formação, na base pedagógica da formação mais inicial, os jovens estão a ser devidamente preparados para a jornada do ensino, para a jornada do aprendizado, a nível da escolaridade mais primária, da base pedagógica efetivamente do ensino? Olha, Rony, essa é uma pergunta que é difícil de responder, porque eu tenho experiência de pegar o aluno lá no fim, né? Então, eu recebo Exatamente. aquele aluno que já passou por todo o ensino fundamental, ensino médio, e aí eu chego com esse aluno na faculdade e depois na pós-graduação. Então, Uhum. eu recebo o aluno ultra selecionado, né? Uhum. Mas a gente percebe também, né, que o Brasil, de uma maneira geral, tem se preocupado em incluir, não só no ensino da graduação, mas da pós-graduação, aquelas pessoas que não tiveram todas as oportunidades para uma educação completa. Né? Formal Então, completa. formal completa e ampla, né? Não só Uhum. ampla e no sentido assim de qualidade, né? Sei. Então, nós estamos recebendo alunos hoje na graduação e na pós-graduação que são oriundos, né, cujas vagas são reservadas por meio de cotas. E Uhum. posso dizer que no começo nós tínhamos preocupação se essa turma teria condição de acompanhar o resto da turma que entrou pelas vagas de concorrência Habituais. Uhum. habitual. Então, esse era o nosso medo, não no sentido de não receber alguém de qualidade, mas de que aquela pessoa conseguisse acompanhar. E para Exato. nossa surpresa, quando você dá asas para essa pessoa que tem o interesse de estar lá e Exatamente. percebe, mesmo que
de uma forma alternativa à oportunidade de estar, a pessoa se desenvolve. Então, Exatamente. eu estou muito tranquila, né, em apoiar as cotas neste sentido, né, de oportunizar, de dar oportunidade para essas pessoas que talvez não tiveram a educação básica de excelência, porque eu sei que eu tenho exemplos vivos, né, de pessoas que entraram, a maioria, e conseguem se desenvolver ampla e plenamente. Claro. Por outro lado, eu tenho a experiência da criança aqui em casa. Eu tenho 2 filhos, o Pedro e a Lívia, de 11 e 15 anos, que pelas condições que eu, graças a Deus, posso oferecer a essas 2 crianças, meu marido e eu, nós podemos oferecer um ensino de qualidade para eles, né? E eu vejo, é surpreendente ver como aquilo que meus pais já puderam, né, ver, e os meus avós, como as crianças, elas são capacitadas, no sentido de que sabem de coisas que a gente não imagina. Então, a minha visão, enquanto professora, é que a gente tem que acreditar nos alunos, independente da sua origem, independente, enfim, da origem, né, dessa pessoa em termos educacionais, né? Exato. Hoje, você falou da importância da básica e da importância de dar, né, oportunidades. Hoje, de manhã, eu dei aula de manhã e de tarde. Tá? De manhã, como sempre, de manhã eu estava dando aula para um grupo de dentistas formados da especialização em prótese e era uma aula de fisiologia básica. Então, o professor responsável, o professor Renato, ele falou: Ive, venha dar uma aula sobre as bases da fisiologia, da neurofisiologia da mastigação, para essa turma que irrita os dentes relembrarem aquilo. Então, eu cheguei lá, dei a aula, e aí no intervalo uma aluna veio, 1, 2, né, chegaram para mim e falaram: professora, quando eu tive essa aula lá no passado, eu não imaginava que ela ia ser tão importante. E agora Exatamente. né, eu entendo para você, eu entendo como teria sido importante eu ter uma visão mais completa, né, de que aquilo seria importante. Então, esse é algo que eu escuto assim regularmente. Por outro lado, Exatamente. eu estava dando aula para um grupo de pós-graduandos, né, de mestrandos e doutorandos do HRAC, e eles tinham que apresentar artigos que eu e o grupo de pesquisa lá da fisiologia, do laboratório de fisiologia, tinham publicado. E eles apresentaram aquele seminário com tanta propriedade que eu falava: gente, parece que eles que fizeram o artigo. E aí eles faziam perguntas para mim que eu tinha dúvida. Não, mas peraí, deixa eu pensar. E aí um outro aluno tinha resposta. Então, assim, os nossos alunos, né, eles superam em muito as nossas expectativas, enfim. Então, isso é uma alegria para o professor. Delicioso isso. E, na realidade, quando eu coloco essa questão, a minha preocupação é exatamente por essa... De certa forma, tu acabaste por abraçar, fazer um grande laço sobre aquilo que era a minha questão e a minha preocupação. Porque hoje em dia, nós estamos a avançar cada vez mais num processo, isso já está muito, em termos de evolução, muito abrangente. Aqui na Europa, por exemplo, o processo de Bolonha veio trazer essa ideia da formação que o aluno tem que ter iniciativa de buscar o seu caminho de conhecimento, de aquisição de conhecimento. E, às vezes, a sensação que eu tive em alguns momentos, paradoxalmente, foi que alguns alunos não vinham preparados para isso, ficaram reféns de um sistema pedagógico que era, digamos, matriarcal, mais do que patriarcal, era matriarcal no sentido um pouco filosófico da questão, de que a mãe é protetora, é aquele elemento que agrega. E, de fato, alguns desses alunos acabavam por não trazer a capacidade de se desenvolver por conta própria. E isso acontece assim. Nós percebemos, eu achei maravilhosa a questão que tu tocaste da questão das cotas, porque o aluno, na realidade, especialmente nesse nível que nós estamos falando, que aí colocou já do final da cadeia de formação, não é? Depois da sua graduação, o aluno, muitas vezes,
ele pode refletir a sua escola, mas, na verdade, o aluno faz mais a escola do que a escola faz o aluno, porque há alunos que, por melhor que seja a escola, a gente não consegue tirar água de pedra. E há outros alunos que, mesmo não tendo condições, se você dá uma pena para ele, ele faz dessa pena uma asa e vai voar, sabe? Exato. E então eu acho isso um desafio incrível e bonito na área da educação. E por essa razão a minha preocupação é exatamente essa, é que quando nós criamos essa ideia e começamos a abraçar a causa da formação já para o adulto, se nós não temos, às vezes, algumas amarras em termos formativos que precisam ainda ser trabalhadas mais cedo, ou seja, para evitar que as pessoas cheguem tão presas ao processo pedagógico, ao processo cartesiano de uma situação que recebem as coisas todas arrumadas nas gavetas e dar um pouco mais uma visão montessoriana de autonomia, de busca, de entendimento de que é preciso cavar o seu próprio caminho. Será que a gente não precisava começar a trabalhar mais cedo nessa formação, Ive? Sem dúvida alguma. Eu acho que um dos papéis do professor não é só trazer o conteúdo, trazer o ensinamento, mas ensinar o aluno a estudar, ensinar o aluno Uhum. a estudar e ter autonomia para construir Isso. o próprio conhecimento. Então, isso, sem dúvida alguma, é um princípio, é condição sine qua non nos dias de hoje para que o ensino, né, o processo de ensino e aprendizagem aconteça de forma ampla. Mas, e a sua pergunta é, será que a gente não tem que fazer isso cada vez mais cedo? É, Uhum. eu acho que sim, né? A informação está na palma das mãos hoje em dia, então as crianças conseguem Exato. aquilo, né? A informação de forma muito mais é, fácil do que no passado, né? Mas eu acho que a criança e o adolescente ele precisa de guias, tá? Uhum. Veja, não tenho experiência no ensino de crianças e adolescentes. Então, eu acho Uhum. que para o criança e adolescente, você precisa um pouco mais de dar limites e conduzir o processo de construção do conhecimento. Isso Uhum. é, é importantíssimo, mas não é válido plenamente no ensino superior, do adulto. Na andragogia. Exato. Então, o aluno adulto, ele precisa criar asas, né? Uhum. Claro, ninguém substitui uma aula teórica com um professor, mas eu lembro que no começo, quando eu comecei a dar aula, isso faz 15 anos, né? Uhum. 15, 18 anos, eu tinha aulas com muito mais conteúdo. E com o passar do tempo, eu fui tirando coisas. Isso aqui não é importante, isso aqui eles vão descobrir por conta própria. Então, hoje em dia, minhas aulas são mais sucintas, eu dou aquilo que eu julgo essencial. E o aluno, ele tem, então, a capacidade de, por meio da instrução, né, da, da do compartilhamento de referências e de casos clínicos e de situações clínicas, aulas práticas, a gente consegue deixar então o aluno construir o seu conhecimento. E Uhum. quanto para frente o aluno está nessa cadeia do conhecimento, mais autonomia ele tem que ter. Hoje no Uhum. H nós temos, né, os alunos da pós e na FOB, nós temos os alunos da pós-graduação e os pós-doutorandos. Os Uhum. pós-doutorandos, aqueles alunos que já terminaram seu ensino de mestrado e doutorado, Uhum. agora não são mais alunos, eles são pesquisadores associados e que Exato. trazem para a gente muito mais conhecimento, ideias e inovação do que a gente traz para eles, né? Então, a gente Uhum. disponibiliza toda a infraestrutura, mas esses alunos ali, né, que já não são mais alunos, que já são professores e pesquisadores vindo trazer coisas novas, é muito legal. Não posso deixar de mencionar, né, eu até falei agora do mestrado, do doutorado e do pós-doc, mas a USP de Bauru, a FOB, teve recentemente, né, na criação do seu curso de medicina, que esse ano a gente formou a Primeira turma, eu vi. turma e da qual eu, né, me sinto parte, porque a gente colaborou não com a criação, não com a formação desses alunos somente, mas com a vinda dessa Da faculdade, faculdade. né, dos professores que propuseram, né, a criação Uhum.
visitando os laboratórios, entre ele e o departamento de fisiologia, perguntando, observando se a gente tinha condição de assumir, se a gente tinha infraestrutura para assumir essa. Então, eu me sinto participante do processo de criação do curso, que vem Exatamente. além do aluno. E no nosso curso de medicina, ele tem um método de ensino inovador para nós, já utilizado amplamente ao longo aí, né, ao redor do mundo, que são as metodologias ativas. Então, olha que legal do primeiro ano. Então, o aluno do primeiro ano, a turma do primeiro ano, ela chega na segunda-feira de manhã e senta com os seus tutores e recebe um problema no primeiro ano, né? Um caso clínico. E esse aluno, então, ele é introduzido, né, nesse tema, e aí ele vai, ao longo da semana, tendo aulas de anatomia, de fisiologia, de toda a área básica, até chegar na clínica. E ao fim da semana, reúne-se o grupo e o aluno, então, traz as soluções e todo o conhecimento que ele adquiriu ao longo da semana sobre aquele tema por meio de aulas teóricas, na própria casa. Então, essas metodologias ativas, né, o famoso inicial PBL, o Problem Based Learning, são métodos que a gente tem introduzido cada vez mais na medicina, certamente aqui em Bauru, e também na odontologia e na fonoaudiologia. Então, a educação ela passa realmente por um momento de transição para melhor. Que bom, é muito bonito essa tua perspectiva, porque, de fato, quando a gente estava falando no princípio, essa é a magia das coisas, né? Quando a gente estava falando, a gente estava dizendo que muitas vezes o aluno chega numa determinada fase da sua graduação, independente do grau, e começa a encontrar com alguns dos conhecimentos pelos quais passou inicialmente, sem dar o necessário valor, e depois vai lá na frente e vai descobrir que, afinal de contas, puxa, quando eu vi isso, eu não soube perceber a importância disso, e agora é que eu consigo visualizar. Há duas coisas para mim sobre isso, Ivy. A primeira delas é que eu acho que falta um pouco mais de preparação antes para que o aluno, que o estudante, perceba que a cadeia do ensino, a hierarquia, a escada do ensino é efetivamente uma escada. Porque a sensação que eu tenho é que as pessoas estão sempre observando, apaixonadas por um objetivo, mas esquecem que para chegar ao objetivo tem que cumprir aquele caminho. Então, se ela não se apaixonar pelo caminho, ela vai ficar sempre sonhando com o objetivo e vai ser muito mais difícil de chegar lá. E aí essa história do ciclo básico, do ensino básico, dessa questão que você falou, que a aluna chegou para ti e falou: professora Ivy, que incrível agora ouvir essa aula, quando eu passei por lá eu não vi essa importância da forma como estou vendo agora. Isso também reflete uma coisa que, mesmo não sendo perfeito, o ensino está evoluindo e tem coisas efetivamente muito boas, porque nós vemos assim, Ivy, todos os alunos, quando entram no processo de aprendizado, se a gente for comparar com a pesca, porque o grande segredo do ensino não é dar o peixe, é ensinar a pescar, como tu disseste muito bem no princípio, eles vão para a pesca com um coador de chá. Sabe aquelas coisas, aquelas bolinhas de fazer o chá? Né? E vão pescar com aquilo. E, de repente, também, coitados, não dá para pescar muita coisa com aquilo. À medida que vão aprendendo, a rede de pesca vai ficando maior. Depois já é uma redezinha, uma cestinha, e depois já é uma tarrafa, e depois já é uma rede de arrasto. Então, eu acho que o aprendizado também traz essa capacidade de perceber. Quanto mais se aprende, mais capacidade de absorção vai se tendo ao longo dessa jornada, não é? E também tem outro lado. Quanto mais você aprende, mais você descobre que você não sabe tudo, né? Isso mesmo. Nada sei, não é isso mesmo? Exatamente. Eu tinha tantas certezas quando era mais jovem e tô a ficar cada vez mais burro, tô cada vez mais cheio de dúvidas. Isso é horrível, né? Maravilhosamente horrível.
Ronei, sabe uma coisa interessante que eu penso sobre isso? Porque a gente não, como você disse, a gente não aprende sozinho, a gente precisa, né, de um grupo. E isso vale para o ensino, vale para a pesquisa e vale também digo, para a ciência como um todo. Uhum, A nossa instituição, tanto a FOB quanto a GAHAC, nós temos uma característica de interdisciplinaridade muito grande. Então, uhum, tão importante porque ninguém faz nada sozinho, né? Então, uhum, eu vou dar um exemplo do laboratório ao qual eu pertenço, que é o laboratório de fisiologia. Então, certo. fisiologia é uma disciplina básica, né? E ao mesmo tempo, talvez por isso, por ser uma disciplina mãe, ela consegue congregar diferentes profissionais em torno de uma mesma temática. Então, Uhum, lá nós temos médicos, dentistas, fonoaudiólogos, biólogos, biomédicos, fisioterapeutas, nutricionistas, enfermeiros, que trabalham dentro do laboratório construindo um conhecimento comum. Hoje à tarde a gente estava nessa aula da pós-graduação, né? E ao apresentar um determinado dado, um aluno falou: Olha, professora, mas isso aqui, né? Se a senhora tivesse feito dessa forma, a gente poderia ter obtido um resultado diferente. Eu falo, mas não é que. uhum. E aí, né, o médico que estava ali, o fonoaudiólogo que estava ali, falou, é verdade. Então, olha, vamos colocar essa avaliação e trazer esse conhecimento, que a gente, então, chega num resultado mais robusto e, enfim. Então, a interdisciplinaridade, ela é um outro fator importante para o ensino de qualidade nos dias de hoje. Coisa linda. Ive, eu acho que nós estamos tendo, ao mesmo tempo, uma oportunidade complicada de viver uma fase transitória, que as transições geram evolução, mas geram dor, porque as mudanças geram sempre alguma resistência, e a resistência gera dor mais do que a mudança, mas nós estamos vivendo uma fase incrível que eu acho que é a fase eu chamaria de era da inteligência coletiva. Eu acho que é a era da inteligência coletiva que a gente está vivendo. E essa é uma das coisas que eu acho maravilhoso na FOB e no Centrinho em especial, porque isso acaba por ser uma coisa que, a um determinado momento, se mescla de uma tal forma que é quase indissociável, que é exatamente essa questão da visão holística, da visão pluridisciplinar, que não é só multidisciplinar, ela obriga a uma transição, uma zona de degradê, de Uhum. mescla entre os conhecimentos, que obriga um pouco as pessoas a estarem um pouco mais próxima do conhecimento da área conexa, da área próxima vizinha, e faz com que os espaços entre as diversas especialidades comecem a desaparecer. Aqueles fossos negros que existiam entre dois especialistas que seguem paralelos, mas só se encontram no infinito, começa a desaparecer com essa transdisciplinaridade, com esse conhecimento coletivo, com essa inteligência coletiva. Isso é absolutamente. E olha, isso que você está falando é tão interessante e tão verdadeiro. Eu trago aqui em primeira mão a informação, depois de um longo período, né, de coleta de dados, que o HHAC, o Centrinho, né, os pesquisadores do HHAC vão lançar um novo livro de fissuras labiopalatinas Uhum, primeiro semestre de 2024. Então, não se trata de uma nova edição do livro da da professora Ingrid. Eng. Nós estávamos a falar exatamente da importância desse novo capítulo, desse novo livro que vai sair no princípio do ano, que vem como uma nova atualização, uma nova abordagem do livro original, daquele livro multidisciplinar, que é uma bíblia de multidisciplinaridade sobre fenda labiopalatina, e que vocês vão publicar esse ano, em 2024. Quatro, isso, ele já está pronto. Então, não é um livro meu ou da professora Ing, é um livro de muitos profissionais do HHAC, né, de todos que puderam colaborar. E neste livro, a gente estava falando da interdisciplinaridade e da fusão dos saberes, né, Dos do conhecimento saberes. das diferentes especialidades.
eu sou uma das editoras do livro, no sentido de que agora, né, que todos os autores puderam entregar, mesmo que com um certo período de espera aí, os seus capítulos. Então agora nós estamos na fase final com a editora de leitura final daquele material para impressão do livro. Uhum. E cada vez, e a gente já leu e releu todos os capítulos, mas cada vez que a gente pega de novo esse material e lê, eu falo assim, nossa, mas espera aí, isso aqui nesse capítulo, a fonoaudiologia está falando de aspectos oclusais, e aí eu vou lá no pessoal da ortodontia, e a ortodontia está falando, né, da importância daquilo para os aspectos relacionados à fala. Então, e o que é muito legal. Então, existe essa mescla, né? E a gente começa a perceber que o conhecimento, né? Um precisa do outro e ele se divide, ele se multiplica, na verdade, né? Exatamente. O exemplo do livro, para mim, né, essa experiência de fazer uma leitura abrangente de todos os capítulos e ler e reler para que tudo saia perfeito, ou no mais perfeito possível, tem sido um exercício para mim e uma prova, né, de que o nosso grupo é um grupo realmente interdisciplinar. Isso é fantástico mesmo. E essa visão, Ive, é, da, 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 da importância desse conhecimento partilhado, no fundo, ele faz, de certa forma, uma homenagem ao conceito que rege desde o princípio o agarraque, não é? Porque o agarraque, eu acho que é o primeiro momento, é o primeiro bastião dessa visão plural, dessa visão de união de cores e de conhecimento entre todos, de forma partilhada, sem fronteiras e sem limites, com respeito por todas e cada uma das áreas do saber. Eu acho que isso faz todo sentido, que parta exatamente daí do centrinho, que comece aí no centrinho, porque o Agarhack foi, e vai continuar a ser uma referência na área da formação, do conhecimento, da partilha de saberes, pela incomparável experiência que acumulou ao longo desse tempo todo, né? Sem dúvida. E você sabe, Ronei, que recentemente, né, nós tivemos uma grata surpresa, porque nós sabemos da nossa qualidade, né? Uhum, De pesquisa, de ciência, de extensão, ou seja, de oferecimento de um protocolo reabilitador para os nossos pacientes, nossos companheiros do dia a dia que estão ali no hospital, né? A gente sabe da nossa qualidade, mas o desejo é que os órgãos de fomento também reconheçam. E recentemente a CAPES, né? A CAPES é o órgão do governo federal que regulamenta a pós-graduação, que avalia a pós-graduação, né? Então, para nós, a opinião da CAPES e ter a chancela de qualidade uhum, da CAPES é sempre muito importante, porque claro. mostra que a gente está no caminho certo ou não, né? Uhum. Então, recentemente, nós recebemos, olha isso, olha que números impressionantes, um aporte de quase 7 milhões de reais, não em dinheiro para nós, Sim, sim. mas para os nossos alunos. Foram 96 bolsas de estudo concedidas a alunos de mestrado, doutorado e pós-doutorado, para que eles possam permanecer no Agarhack desenvolvendo pesquisas na área das anomalias crâniofaciais. Que Por que coisa a linda. ela fez isso justamente nesse momento de transição que o Agarhack vive, que eu quero crer e eu tenho certeza que é um momento de expansão, de crescimento, né? Uhum. Sempre tem que estar atento, mas é um momento de expansão, sem dúvida alguma. E a CAPES, ela vem para a gente mostrar o seguinte: olha, nós estamos dando apoio às pesquisas realizadas no Agarhack, porque é um programa estratégico para o nosso país e internacionalmente, inclusive. Coisa Então, linda. o número de alunos que vêm ao nosso Agarhack agora para fazer suas pesquisas aumenta grandemente. E então Exato. isso impulsiona não só a ciência na área das anomalias, mas
a qualidade do tratamento que a gente oferece. É importante Uhum. sempre ter, eu sempre falo isso para os nossos usuários do HHack, que nada do que é feito no centrinho é feito de forma empírica, Uhum. ou pelo achismo. Ai, eu acho que isso aqui é melhor que isso. É claro que a opinião clínica, né, a experiência, ela é essencial. Mas, Exatamente. amparando isso, a gente tem a ciência. Então, tudo que se oferece no HHack, todos os protocolos foram testados pela ciência e Uhum. aprovados. Então, é o que a gente chama de medicina baseada em Em evidência. evidência científica. Então, isso é muito importante. Então, com esse Uhum. aporte financeiro da CAPES, a gente consegue dar continuidade ao legado do Dr. Gastão, do professor Alceu, da professora Ing, do Dr. Om, Exatamente. de tantos que ainda estão aqui, doutora Terumi, enfim, Exato. eu não posso começar a nomear, porque certamente a Não dá. A foi gente acaba por falhar sempre alguma coisa. entende? Então, essa turma que fundou o HHack, né, que fundou o Centrinho, a gente consegue agora transmitir esse conhecimento que eles nos transmitiram e colocar para frente. E é Uhum. claro, o incentivo financeiro para que as pessoas possam se manter aqui pesquisando é fundamental. Exatamente. Continua sendo exatamente isso, Ive, porque, na realidade, não se pode deixar de considerar uma evidência, numa linguagem muito acadêmica, um N, um número de casos tratados, de mais de 100 mil casos tratados, que é o caso do Centrinho. Portanto, a evidência científica e a evidência clínica aqui, elas convergem de uma forma que não pode ser desaproveitada, que não pode ser deixada de lado de maneira nenhuma. Então, acima de um reconhecimento, eu acho que é a assunção de uma responsabilidade que o próprio Centrinho assume e que levanta-se dentro da estrutura da FOB, dentro da estrutura dessa instituição da pós-graduação do HHack, esse caminho aberto para manter a partilha, a divisão do saber com as pessoas que vão continuar depois de nós. E isso é o princípio elementar de educar. Esse é o verdadeiro espírito do professor. Isso traz exatamente aquilo que a Ive estava dizendo, que sonhava, podia não saber se ia ser dentista, médica ou bióloga, mas sabia que queria ser professora. E essa é, de fato, a conexão que liga esses pontos todos. Saber que aquilo que eu quero é pegar no conhecimento e entregar conhecimento. Isso é uma coisa admirável, muito bonito. Eu fico muito feliz de poder, de alguma forma, privar com alguém com ideais dessa natureza. Fico mesmo muito honrado. Nossa, Ronei, a honra é toda minha, né? Ouvir isso de você, claro. A gente sabe da importância que você tem para divulgação, não só científica, mas especialmente da causa das fissuras labiopalatinas, né? É normalizar o assunto. Isso é fundamental, né? Então, nós é que somos super gratos de termos você como porta-voz, né, na linha de aí dessa divulgação toda. Então, sem dúvida alguma. Agora, Rony, você sabe uma coisa? Você falou dessa questão, né, da divulgação científica, mas já faz tempo, né, que eu tenho vontade, porque quando a gente está lá no dia a dia do hospital, na rotina clínica, a gente sempre tem um paciente que a gente aborda, fala, olha, você gostaria de participar dessa pesquisa? Né? Então, Uhum. sempre tem essa pede ajuda para o paciente para colaborar numa pesquisa ou outra. Certo. E uma coisa que sempre falta é essa devolutiva para o paciente. Então, eu sempre me senti assim, em dívida, no sentido de que a gente divulga aquilo que a gente faz para os profissionais da saúde envolvidos na reabilitação, mas a gente pouco divulga aquilo que a gente descobre para os nossos pacientes. Uhum. Na verdade, aquilo que a gente faz acaba sendo na pesquisa, acaba sendo aplicado na clínica e eles se beneficiam diretamente. Mas Claro. eu sempre me senti assim, devedora de
compartilhar aquilo que a gente faz, né, de uma forma mais, não popular, mas de uma forma mais democrática. Certo. E você faz isso muito bem, né? E outros perfis do Instagram em especial, me Uhum. ajuda a luz do teu sorriso, Ah, exatamente. o perfil da Rita, as fissuradas. Então aqui já também eu vou parar por aqui porque Exatamente. a própria Profis, a rede Rede Profis. Profis. Então a gente tem que ajudar nesse sentido. E qual foi a minha ideia não tão recente, Uhum. mas justamente, inclusive, inspirada na sua atuação, né? Certo. E agora concretizando um sonho antigo. A Suzana Fonseca, uma aluna de mestrado, jornalista, que faz a sua pós-graduação no HRAC, né? Uhum. Ela para colocar em prática aquilo que eu um dia idealizei junto comigo, né? É a criação de um perfil no Instagram que ainda não existe, né? Uhum. Estamos em vias de lançar, e aí eu vou pedir ajuda de todos, porque que perfil é esse? Eu quero criar um canal de divulgação científica daquilo que o HRAC vem fazendo. E veja, Lindo. o objetivo principal não é divulgar o que eu faço para outros profissionais da saúde, porque eles conseguem acompanhar por meio das publicações. Publicações científicas, né? Eu quero que o meu paciente que colaborou comigo naquela pesquisa tenha um feedback, tenha um retorno daquilo que a gente está Exatamente. coletando na ciência, né? E aí a gente já pensou uma série de nomes, né? Fissura consciência, fazendo um trocadilho, né? Consciência, Uhum. consciência, enfim. A gente já pensou fissuradas na ciência. Então a gente tem uma série de ideias de como batizar esse perfil, que depois a gente Uhum. o input de vocês, porque isso é uma construção de fato coletiva. E aí, então, Uhum. lá no primeiro semestre de 2024, eu quero realizar, né, junto, inclusive com o amparo da FAPESP, que tem Uhum. uma agência um canal de divulgação científica, que é a agência FAPESP, né, e com o jornal da USP, por que não, né, divulgar aquilo que a gente faz para para o nosso O público-alvo, mas público. são os pacientes, né? Uhum. E eu preciso dizer que a CAPES tem um papel importante nisso, porque ela sempre fala, o que a gente fomenta tem que ser amplamente divulgado, Divulgado. né? Exatamente. Resultado final daquilo que se fomenta. Mas a Maria Inês Graciano também foi importantíssima para isso, porque ela uma vez me chamou para fazer uma palestra, né, sobre, olha, vem falar para a gente na Rede Profis o que vocês estão fazendo, né? A professora Jennifer, que também sempre tem essa visão, assim, né, ampla da Tem uma de provisão de profundidade. todos os pesquisadores do Laboratório de Fisiologia, professor Sérgio, professora Inge, Uhum. professor Kushiro, Renata Yamashita, enfim, a Bruna, a Andressa. Então, essa turma, né, sempre preza por divulgar. Então, eu acho que agora, né, com esse sonho que eu tenho, vai se concretizar num futuro bem próximo. Que barato. Parabéns e eu fico feliz da gente poder dar essa notícia aqui para a nossa audiência, porque eu tenho certeza que, como nós temos muitas famílias e familiares de pessoas nascidas com fissura lábio-palatina que consomem todo esse conteúdo do Atlas Lipcast, eles vão se sentir reconhecidos de certa forma, premiados por essa iniciativa tão importante do HRAC. Ive, essa questão de fazer a tradução desse processo, do processo científico especificamente, eu acho muito interessante e seria, de certa forma, e queria que explicasse isso um pouquinho para a gente poder dar uma visão mais ampla, mais clara para as pessoas. Imagine, por exemplo, o Centrinho hoje está envolvido, vamos imaginar, em 3 projetos científicos. E 3 projetos científicos, que é muito mais, mas é só para as pessoas entenderem, 3 projetos científicos, cada projeto desse gera um sem número de artigos. Vamos mais uma vez pegar em números simples para as pessoas entenderem.
Cada projeto desse gera 10 artigos científicos que estão relacionados com cada um desses projetos. No fundo, nós estamos a falar de 30 trabalhos científicos publicados que normalmente só estão acessíveis para profissionais porque têm acesso a assinaturas de revistas científicas e as pessoas que participaram acabam por não saber rigorosamente nada daquilo que aconteceu e daquilo que participaram. Então, existiria a possibilidade de vocês pegarem em cada um desses artigos, desses estudos publicados e fazer, hoje, vamos falar sobre esse artigo que nós publicamos, que trata desse tema, e traduzir do mediquês para português, para que os pacientes, os pais e etc., consigam perceber, olha, daquele trabalho do projeto 1, nós temos esse trabalho aqui que saiu e ele fala sobre isso, isso e isso. No projeto 2, a mesma coisa. No projeto 3, e assim, vocês têm praticamente um manancial, que é aquilo que eu estava a explicar. Eu peguei no número 3 por uma razão, Ive. É que, nessa medida, para as pessoas terem a noção, o Agarhack tem um poder de geração de trabalhos que, sem nenhum esforço, porque, como vocês devem imaginar, não são 3 projetos, sem nenhum esforço, daria para o Agarhack fazer isso todos os dias, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Olha, Ronei, então, já que você falou em números, eu vou te dar os números exatos, tá? Não são absolutamente exatos, mas são números sim, sim. Atualmente, no Agarhack, eu estou falando só de alunos de mestrado e doutorado, mas a gente tem pós-doutores e os alunos de especialização e residência que produzem muita ciência. Tá? Mas deixa eu falar do mestrado e doutorado, que é aquela parcela importante. O principal é desenvolver pesquisa no Agarhack. Okay. Nós temos, atualmente, 130 alunos de mestrado e doutorado matriculados no Agarhack. O que isso significa? Que existem 130 pesquisas sendo desenvolvidas. Tá? Hoje, né, o mês que vem, eu vou abrir um novo processo que vai entrar mais 30. E esse exatamente. Lógico que alunos vão saindo, vão concluindo o seu curso. Claro, claro. A progressão geométrica sempre vai aumentando, tá? Então, esse é um aspecto. O outro eu já esqueci o que eu ia falar. Nós estávamos falando dos números, Ive. Dos números gigantes do Agarhack. Eu lembrei o que eu ia falar. Aí você falou dessa questão de traduzir o mediquês para o português. Olha, eu vou falar uma coisa para você que eu tenho certeza que você vai concordar comigo, porque você já deve ter passado por isso. Quando você está na frente de um paciente, você vai explicar um procedimento, uma determinada etapa do tratamento, o que acontece? Você começa a explicar e você muitas vezes descobre que o paciente ele sabe tanto daquilo, ele já recebeu tanta informação, especialmente os pacientes com fissura, porque eles conhecem o protocolo reabilitador. Então, engraçado que a gente não precisa traduzir demais, porque é um público altamente especializado naquilo, mesmo que não sejam médicos, dentistas e profissionais na área da saúde, né? E é tão legal, engraçado por um lado, engraçado na essência da palavra, né? É satisfatório, tão legal de ver, porque quando a gente recebe, por exemplo, pais de pacientes que vêm assistir os nossos simpósios internacionais, os nossos congressos, né? A gente percebe que enquanto a gente está ali falando, dando uma palestra técnica sobre um assunto, a pessoa está lá compreendendo, né? Ipsis literis aquilo que você está falando. Então, é uma população, falar para uma população que para os pacientes é um desafio tão grande ou maior do que falar para um colega da área. Porque eles entendem muito mais do que a gente daquilo, né? É que eles têm a vivência, né, Ivi? Eles têm a vivência. Então, assim, eu já dei muita aula na vida, Ronei, e dou aula todos os dias. Mas quando eu tenho que conversar com um pai de um paciente, que é sempre, quando eu tenho que explicar alguma coisa, a pitada de nervosismo e responsabilidade é sempre maior, né? Porque a gente está falando para quem sabe mais do que qualquer outra pessoa sobre aquilo. Para quem viveu aquilo ali, né? Esse aprendizado
na vida, o aprendizado do dia a dia, da própria experiência, é um aprendizado que traz marcas muito importantes e que, de certa forma, enriquece muito essas pessoas. E é exatamente isso que eu encontro em quase todas as pessoas com quem eu converso e que trabalham com a fissura labiopalatina, Ive, é o sentimento que a gente tem de gratidão. Eu acho que essa tua visão e esse teu projeto é também uma forma de dizer obrigado, acima de tudo, porque a nossa gratidão em relação a tudo que a gente aprende com eles, talvez eles não tenham a dimensão, mas é perfeitamente equiparável àquilo que eles aprendem, aquilo que recebem de nós. O que eles nos doam e aquilo que nos dão com a sua vivência, com a sua experiência e nos permitindo participar dessa história de vida, é um presente que não tem medida, não tem tamanho, né? Tudo que a gente faz tem como objetivo final, né, reabilitar os pacientes. Então, mesmo eu digo isso com orgulho e com um pouquinho de pesar, eu dedico mais tempo a ensinar alunos a reabilitar e a pesquisar nessa área do Uhum. que o dia a dia com o paciente, tá? Então, eu tudo que a gente faz, quer seja cara a cara com o paciente ou formando novos profissionais para que esses possam reabilitar os nossos pacientes e dar continuidade àquilo que a gente faz, né? O objetivo final é sempre o mesmo, é oferecer um tratamento de qualidade para as pessoas que precisam de nós, né? Mas aquilo que você falou, ensina-se muito, aprende-se muito mais ao reabilitar e ao ensinar do que aquilo que... Então, o ganho, o saldo é sempre positivo, o ganho é sempre maior. Agora, Ronei, você quer saber? Ganho maior é quando você recebe um aluno para fazer pós-graduação com você que um dia já foi o teu paciente. Isso. Então, é Maravilha. uma situação assim de coroação de tudo que você Total. faz. Cada vez mais a gente tem recebido nas nossas cadeiras de sala de aula, né, Uhum. alunos, né, profissionais que já foram nossos pacientes e que hoje dedicam a sua vida a reabilitar os seus semelhantes, né? Então a gente tem, e eu queria dizer isso também, que a gente quer tanto receber esses alunos, mas a gente quer tanto que uma ideia, né, da comissão coordenadora da pós-graduação foi abrir cotas Uhum. para pacientes, para alunos com que já Com, tiveram com anomalia nasceram com anomalia craniofacial. foram e não precisa estar no processo completo de reabilitação. Então a Uhum. gente quer, né, cada vez mais essas pessoas conosco, porque aprende-se duplamente, né? Então, o programa de pós-graduação tem olhado para isso com uma visão toda especial. Por que cotas? Por que a gente acha que a gente precisa oferecer cotas? Porque a gente Uhum. sabe que as capacidades, a capacidade intelectual é absolutamente similar. Porque eu preciso chamar a atenção dessa população, eu quero que eles... Uhum. Então, é claro que eles precisam fazer uma boa prova, né? Não é fácil ter um título de mestre e doutor pela USP. Claro. Então, uma vez mostrando para nós que a pessoa é capaz e tem, né, reúne as condições para ser um aluno da USP, a gente quer que esse aluno esteja conosco, eu preciso deles comigo. E a gente Exatamente. tem dado, né, gradualmente a presença de alunos que nasceram com algum tipo de anomalia na crâniofacial. Posso citar dois atuais, né, que estão fazendo o seu curso, o Tiago César, que é O conhecido de Tiago, todos nós, exatamente, e a Cecília. e a Cecília, né? Claro. Esquecendo de alguém, que eu não vou lembrar agora. Mas são dois exemplos de figuras muito conhecidas na É. nossa comunidade e que estão fazendo, né, o seu curso de pós-graduação conosco. O E Eduardo Rala também. trabalho falando, nossa,
por que eu não pensei nisso antes? Então, eles trazem essas informações e esse input, né? Esse conhecimento de causa. Exatamente, é o caso do Eduardo também, o Eduardo Rala. O Eduardo Rala, Exatamente, um excelente, que fez um trabalho maravilhoso com a professora Jennifer, né? exatamente. Outros, olha, a gente tem tanta gente, né, É que muito lindo. tá E conosco, que passou por nós. eu acho isso maravilhoso, é que a gente perceber, Ive, que apesar de todo o peso que existe no processo inicialmente, das dificuldades que eventualmente eles têm que ultrapassar, do caminho ser extenso, de ser uma jornada extensa, apesar disso tudo, fica na presença, na memória deles, ainda uma coisa que os aproxima, que não os afasta, que os aproxima desse mundo. E eu acho que é absolutamente essencial aquilo que tu disseste, é ter os indivíduos que nasceram com a fissura ou com outra anomalia craniofacial dos dois lados do balcão. Uhum. Exato. É isso, Ronei. Acho que você traz uma figura, assim, uma imagem, né, que ilustra muito bem. Então, ter dos dois lados do balcão. Exatamente isso, Ronei. É. Você gostei da sua analogia. Isso é muito, muito bonito. E é isso que a gente vê aqui no chat. Inclusive, eu acabei por colocar aqui, por fixar esse comentário, da importância desse trabalho que vocês estão começando a fazer, que a tua ideia brilhante de fazer esse trabalho, é possível, sem nenhuma dificuldade, vocês terem uma produção de 365 postagens por ano, assim, com uma tranquilidade muito grande e de caráter absolutamente científico, porque a produção como a Ive falou, tem uma capacidade enorme e a qualidade e o acervo, o legado que o Centrinho tem é de fato inestimável, não dá para medir. E assim, Ive, tudo que a gente conversou, tudo que a gente falou, eu geralmente nas lives tenho sempre um momento de inspiração, assim, que eu acho que, de certa forma, a conversa, para onde as coisas andam, acaba sempre por me levar a alguma palavra, alguma expressão, alguma coisa que, no fundo, faça parte da conversa que a gente teve e que me dê um pouco da imagem da pessoa com quem eu estou conversando. E a imagem de ti é inevitável que seja a imagem segundo a nossa gramática da língua portuguesa, de um nome feminino. E eu vou te dizer por que eu acho que tem que ser esse nome feminino daqui a pouco, mas eu queria te dizer qual é a palavra que me suscita a conversa contigo, é educação. Educação. Tu és de uma educação absolutamente singular. O Alceu e a Ingrid só podem ter um orgulho gigantesco por aquilo que eles produziram fisiologicamente, porque, de fato, é maravilhoso ter alguém que, num determinado momento na sua formação, no seu desenvolvimento, diz assim, eu não sei o que eu quero ser, mas eu sei que eu quero partilhar o que eu souber. Isso é sublime demais. Porque educação é exatamente um processo que ele visa o desenvolvimento intelectual, físico, moral de um indivíduo. Então, essa visão do mundo baseada na educação, baseada na partilha, é de uma generosidade muito bonita. E demonstra uma linha de um caráter que é disso que a educação formal precisa sempre, de pessoas com essa veia, com essa estrutura de pensamento, com esse sentido de missão que existe no tratamento, existe na reabilitação, mas que precisa existir na formação, porque sem formar, Ive, sem formar não há futuro. Uma vez, conversando com um colega, ele me dizia que ser médico é uma coisa muito importante. E eu dizia a ele que eu não discordava em absoluto dele, mas que achava que ser professora da escola primária
era substancialmente mais importante, porque sem entender o código, sem saber decifrar o código da alfabetização, fica tudo muito mais difícil. Então é muito importante educar, e a base da educação, seja em que nível for, a base na educação primária, a base na educação secundária, a base na educação superior, todas essas bases são muito importantes. E, de certa forma, tu, no meio disso tudo, ainda por cima, foste fixar na base da educação dessa área que eu acho que é fisiologia. Se a gente não entende como é que isto funciona, não tem como pensar em como recuperar ou como reconstruir ou como construir, porque na maior parte das vezes numa fissura nunca houve, não há reconstrução, há construção. E esse conhecimento da fisiologia, a importância da fisiologia, eu acho que é maravilhoso que para ti educação seja educação a palavra que te define nesse momento de partilha que tu tivesse aqui comigo. Poxa, Ronei, não sei nem o que te falar, queria te agradecer, porque são palavras generosas e, e eu fico feliz de ser reconhecida por você, né, por essa palavra que é a palavra que rege a minha vida mesmo, né? Eu sou filha de professores, eu sou casada com um professor, né, sou professora, exerço a função de professora 100% do meu tempo. Eu acordo, vou para a faculdade, dou aula, à tarde eu dou aula, à noite eu chego em casa, faço tarefa com as crianças. Então, a gente vive essa missão, né, de forma plena. E então eu fico muito feliz e muito honrada de ouvir isso de você. Muito, mas não é favor nenhum, é um reconhecimento absolutamente justo e merecido. E é engraçado porque educação ter uma classificação gramatical de um nome feminino, porque durante os primórdios do desenvolvimento da educação escolar, né, da escolaridade, os homens tiveram, de certa forma, uma predominância, uma hegemonia no princípio das escolas científicas, porque a mulher era colocada num patamar diferente, e isso fez com que a ciência tomasse proporções importantes, mas perigosas. Porque o homem, enquanto ser, enquanto fazendo aqui um pouco de uma avaliação filosófica, mais antropológica, o homem tem todo um desenvolvimento de caçador-coletor, tem uma visão de profundidade, porque o objetivo era caçar, enquanto que a mulher, inicialmente, antropologicamente, era responsável pela manutenção da sociedade, a manutenção da família, da estrutura, e tinha uma visão do todo completamente diferente da visão caçador do homem. E a influência do homem no ensino fez com que a ciência fosse evoluindo de uma forma interessante e perigosa ao mesmo tempo para a hiperespecialização. E, de repente, num determinado momento, as mulheres começam a entrar na cadeia formativa, começam a ocupar e cada vez mais ocupar cargos e responsabilidades dentro da estrutura do ensino, e, de repente, nós começamos a perceber a importância de olhar para o todo e voltamos a olhar para o ser humano não como um conjunto de partes em especialidades, mas fazendo essa ligação, essa conexão feminina. E eu acho que o ensino, a ciência e todas as pessoas que vão beneficiar disso ficam com uma dívida de gratidão às mulheres por terem entrado e assumido esse papel tão importante naquele que é um nome feminino, que é educação. É, eu tenho um pouco de medo de falar de feminismo, porque ao mesmo tempo que a gente luta todos os dias para, enquanto mulheres, né, para termos o mesmo destaque, as mesmas posições, por outro lado, na academia, eu digo no ensino superior, né, Uhum. as mulheres são muito valorizadas, né? Hoje, sem dúvida. Tudo bem, mas eu posso dizer que eu nunca
ao menos até onde a minha percepção foi capaz de Uhum. perceber, eu nunca me senti assim preterida ou passada Uhum. para trás ou Sim, 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 sim. por ter sido mulher. Muito pelo contrário, Eu né? também acho. Eu acho que a mulher ela tem a capacidade, ela é uma multitasker. Como, Exatamente. como que eu traduzo isso? Ela é capaz de realizar múltiplas funções ao mesmo tempo. Né? Então, é claro que a gente tem um encargo grande. Então, por exemplo, quando eu tive os meus filhos, eu tive que me ausentar do trabalho Uhum. para estar com eles. Certo? Mas eu consegui, na medida do possível, tocar as duas coisas quase que ao mesmo tempo. Então, Uhum. enquanto o nenê, a minha filha ou meu filho estavam dormindo, eu estava no computador escrevendo um artigo. Então, Exatamente. essa capacidade, né? Essa flexibilidade. Mas também não posso dizer que eu tive ao longo da minha vida mentores e orientadores, homens e mulheres. Eu vou citar Isso algo, mesmo. né? Então, na minha iniciação científica, professor Alceu e professor Paulo Conte. No Uhum. meu o professor Carlos Gregory, depois a professora Cristina Deboni, professor Elcio Marco Antônio, professora Gunara Scaff, professor Omar Gabriel da Silva Filho. Uhum. Então, a minha formação ela foi tão múltipla e assim, os responsáveis pela minha formação foram homens e mulheres maravilhosos. Então, eu posso dizer que o educador, ele, antes de ser um homem ou uma mulher, ele é um educador, e isso independe do gênero com o qual você chegou a esse mundo. Né? Então, o educador, ele é muito mais um ser assexuado, se eu posso usar essa Sim, palavra, sim. né? Porque vê a coisa, o processo todo, né, de uma visão ampla e de cima. Então, eu acho que, de fato, educar é uma missão quase que divina. Eu acho que sim, ô, Ivi, a minha abordagem é um pouco mais anterior do que isso. Você é fruto do século XX, É, e a sua influência vem do século XIX. Eu, quando falo dos primórdios, estou a falar de uma muito história muito tarde, anterior, claro. porque o segredo é exatamente isso que você falou. Aquilo que a medicina, a ciência, todos os campos do conhecimento ganharam foi exatamente com essa reunião das duas coisas e não deixar apenas um lado das coisas, e essa evolução que trouxe essa assexualidade da ciência, ela é sublime. Por quê? Porque ela mantém a visão da profundidade, do conhecimento profundo, mas passou a ter também a visão holística, a visão do complemento e a visão do todo. Portanto, essa sua visão de hoje, essa visão da pluralidade, ela veio melhorar e fazer crescer a passos muito mais largos toda essa questão da ciência. Por isso eu acho maravilhoso que a Ive nunca tenha sentido nenhum tipo de problemas por ser mulher, porque não faz sentido de facto haver, e eu acho que isso no século XX, e agora especialmente no século XXI, muito menos. Eu acho que nós não vamos mais voltar atrás nesse processo. Imagino que isso vá cada vez mais ser uma história do passado, mas que a gente deve ter sempre presente, porque olhar para o passado é sempre importante para garantir que o futuro não cometa os mesmos equívocos e que a gente consiga seguir numa linha para frente e que seja sempre melhor. Sem dúvida alguma. Esquecer o passado, usar o que se aprendeu no passado para impulsionar o futuro, sem dúvida. Exatamente. Ó, Ive, não querendo deixar de forma nenhuma que essas interrupções que o Instagram nos obrigou quebrasse a nossa conversa. Na verdade, as nossas lives têm uma programação inicial para 1 hora e nós largamente nos ultrapassamos desses limites. Talvez o Instagram agora esteja a ser mais rigoroso com essas limitações, mas eu não queria que a nossa conversa terminasse sem eu te perguntar o que é que tu tens, qual é a tua visão
para o futuro mais próximo da reabilitação da fenda labiopalatina? Nos últimos desenvolvimentos, nós estamos à beira da computação quântica, nós estamos já no momento, no século do conhecimento e do entendimento da genética humana de uma forma como nunca foi sequer imaginável. Como é que você vê o futuro da reabilitação da fenda labiopalatina nas próximas décadas ou nas décadas mais próximas? É uma pergunta difícil de responder. Mas uma coisa eu te garanto, que independentemente, né, assim, a pesquisa, né, a necessidade por novas descobertas, ela não para. Então, por exemplo, há 10 anos atrás, nós não tínhamos a percepção, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, não tínhamos a percepção de que os pacientes com fissura labiopalatina tinham desordens relacionadas ao sono. Não se fala sobre isso. E hoje a gente tem dentro do HAC um laboratório, uma unidade de estudos do sono, com o Dr. Sérgio, que é médico do sono, Sérgio Trindade, que é o meu irmão. Que está aqui, inclusive, conosco. Sérgio, obrigado, viu? Então, esse é apenas um exemplo, né, para mostrar que o conhecimento ele se multiplica e ele se deriva. Né? Ele não converge às vezes, ele diverge no sentido de que novas dúvidas vão acontecendo. Então, a gente precisa, né, ter sempre essa mente aberta porque novas dúvidas, novas questões, novos problemas surgirão e a gente está aqui para responder. Então, no aspecto da ciência, eu entendo isso. No aspecto da educação, eu entendo que eu tenho, né, desde 2019, eu tenho trabalhado na coordenação da pós-graduação e eu vejo que cada vez mais pessoas têm interesse nesse tópico das anomalias craniofaciais e, portanto, o nosso futuro enquanto área de conhecimento, eu tenho certeza que está garantido, porque existe uma turma muito boa chegando aí, melhor que nós, melhor que todos nós, e que vão levar para frente, né, essa bandeira da reabilitação das anomalias craniofaciais. Do ponto de vista científico, a inteligência artificial está aí, né, e eu acho esse é um tópico, inovação e inteligência artificial são tópicos que a gente está de olho, assim, né, com visão de lupa. Exatamente. O meu pai está aqui a fazer uma sugestão. Pai, a gente conversou exatamente sobre isso e a gente vai ajudar tudo que estiver ao nosso alcance e a gente vai divulgar, sim, o conteúdo do trabalho do Centrinho e das pesquisas. Eles já sabem que podem contar com o nosso apoio. Ive, eu vou te pedir também uma licença para fazer aqui, durante a nossa conversa, um desafio paralelo. Sérgio, a Ive está falando aqui sobre o trabalho do sono. Eu acho que esse trabalho é importantíssimo de ser abordado e a gente precisa trazer isso ao senso comum. As pessoas que acompanham o trabalho do Atlas Lipcast já sabem da importância das questões auditivas relacionadas à fenda, já sabem das questões dentárias, já sabem de várias questões. Eu acho que era muito importante nós falarmos também sobre os distúrbios do sono relativamente a esse trabalho que vocês estão fazendo. Por isso, Sérgio, fica desde já aqui um convite em canal aberto, portanto, vai ficar a bola do teu lado. Eu vou pedir à pessoa que faz os contatos conosco que tente encontrar aí na sua agenda uma disponibilidade para a gente conversar. Vai ser para o ano, se Deus quiser, mas no ano de 2024 a gente poder trazer esse assunto do sono para cima da mesa, porque eu acho que é muito importante e cada vez mais a questão do sono torna-se uma questão prioritária para as pessoas perceberem a importância que isso tem, não só em relação às questões diretamente relacionadas com a fenda, mas também relacionadas com a saúde e a sobrevivência das pessoas com qualidade de vida. Fica o assunto feito. Vilma, Cátia, Marli, por favor, entrem em contato com o Sérgio. Eu quero o Sérgio para conversar também.
Desculpa, Ive, eu usei aqui um pouquinho do palanque, usei o palanque um pouquinho para poder Mas já preparar o assunto. somos um time só e o professor Sérgio vai trazer certamente grandes novidades. Ótimo, vou ficar a contar os dias, Sérgio. Obrigado. Ive, para a gente poder fazer aqui antes que o Instagram resolva Nos nos fazer derruba. isso em 4 partes, que não tem problema nenhum, mas é só para a gente não deixar isso acontecer, deixa eu te perguntar uma coisa. Dentro daquilo que tem sido a nossa aposta, o nosso propósito, que é levar informação, de alguma forma foi possível chegar até o Centrinho e nós nos aproximamos de uma forma que quanto a mim, acho que era uma forma umbilical, visceral, a aproximação do Atlas Lipcast com o Centrinho, era inevitável. Mas como é que foi para vocês perceber que o trabalho de vocês e de algumas pessoas, em especial do Centrinho, do outro lado do Atlântico, conseguiu fazer com que essa conexão se criasse? Como é que vocês viram o nascer do Atlas Lipcast, ou o que é que vocês viram do Atlas Lipcast desse nascimento, e como é que vocês acham que a gente, de alguma forma, pode ajudar no caminho que é necessário para que vocês continuem a receber da nossa parte todo esse carinho e esse reconhecimento, dando aos fissurados e às suas famílias? Ney, você é o nosso orgulho. Eu vim pensando, hoje eu saí correndo do Centrinho e vim para cá para a gente começar a live. Uhum. Foi preciso alguém do outro lado do Atlântico para unir todos nós aqui no país. É isso que você faz. Você é capaz, né, de congregar toda uma comunidade, né, de pessoas que se voltam para a reabilitação dos pacientes. E não só os profissionais, mas principalmente colocar frente a frente, numa mesma comunidade, as pessoas que recebem a reabilitação e os reabilitadores. Né? Então, e por que eu digo que foi preciso alguém do outro lado do Atlântico? Porque seria tão natural que isso surgisse aqui, tendo em vista que eu posso dizer isso, né, com tranquilidade, que somos provavelmente o maior centro de reabilitação das anomalias no mundo, Sem pelo menos dúvida. números, né? Nós temos quase 130 mil pacientes nos nossos. São números inacreditáveis. É uma coisa. Assim, mas esse tanto de gente já passou e já foi embora. Metade dessa turma ainda está em processo de reabilitação. Exatamente. Então, então você vem como um fator agregador, né? Que nos coloca, nos apresenta essa comunidade, né? Junto, você e a Rede Profis, eu diria, né, mais localmente, Uhum. mas eu sei que você fomenta a Rede Profis, e a Rede Profis fomenta a tua atividade, né? Um impulsiona o outro. Então, eu acho maravilhoso o trabalho que você faz, você é um orgulho para todos nós, né? Você faz parte do Centrinho, indubitavelmente. Então, enfim, o que mais eu poderia falar de você? Eu só tenho que agradecer assim muito, porque a sensação de estar em casa que eu senti no Centrinho é, eu não tenho como traduzir em palavras o sentimento que isso significou para mim. A amizade que eu tenho com algumas pessoas que conheci em tão pouco tempo, por causa das amizades que eu já trazia há muitos anos, mas foi tudo tão simples, a gente fica pensando em coisas acima daquilo que a nossa compreensão consegue chegar. E eu acho que a ligação e essa conectividade, essa facilidade com que essa religação aconteceu, faz exatamente com que as pessoas percebam o conceito desta religião que é religação, que exatamente faz com que haja tanta fé por parte das pessoas que estão ligadas ao Centrinho num futuro de reabilitação
em que as pessoas sejam verdadeiramente colocadas no seu local de direito na sociedade, que é ao lado uns dos outros. Porque, na verdade, nós somos, como eu sempre digo, Ive, 8 bilhões de pessoas completamente diferentes umas das outras. Não há diferenças que valham mais do que outras. Somos todos diferentes. Ponto final. Ronei, você é o apresentador, mas eu queria terminar te fazendo a seguinte pergunta. Primeiro, quando você vem de volta para Bauru? Porque nós estamos te esperando, então eu já deixo aqui o meu convite para que você volte num futuro próximo, né? Não a perder de vista, mas a gente quer você em 2024 aqui conosco, a gente precisa de você. Certamente. E então já deixo aqui o meu convite. E a segunda pergunta, na verdade não é uma pergunta, eu gostaria de colocar aqui para todos que nos assistem e que vão assistir essa entrevista mais para frente, que o Ronei ele entrevista tanta gente, mas eu sinto que eu gostaria de conhecer mais o Ronei. Então eu acho que é um merecedor de ser entrevistado no Atlas Lipcast. É com você. Vamos fazer assim, Ive. Vamos depender do seu cronograma. Vamos amadurecer essa ideia da entrevista. Vamos fazer assim. Eu de fato quero te responder a primeira pergunta que coloca, porque eu fiquei durante muitos anos com uma visita pendente a Bauru, quando, desde a primeira vez que o Omar me falou nisso, quando provavelmente em 2000, o Omar falou nessa ida a Bauru, provavelmente em 2005, 2006, não faço ideia, talvez por aí. E desde aí o Omar não se calava com essa história. Tu tens que vir a Bauru, tu estás a fazer um trabalho aqui interessante, vens a Bauru e nós... E falava de você para todos nós. E aí o Omar me falou isso várias vezes e sabe que a vida tem coisas muito curiosas, porque a gente tem uma errada sensação de que as coisas são demasiado duradouras quando elas realmente não são. Elas são perecíveis. A vida é perecível. E eu fui procrastinando essa ida a Bauru. Até o dia em que houve um evento que, de certa forma, me causou uma grande dor, que não foi só a mim, foi a muitas pessoas, e que, de repente, eu pensei, eu não vou ao Centrinho. Eu não vou ao Centrinho porque quem deveria me guiar pela porta do Centrinho não vai poder fazê-lo. E eu quero guardar na minha imagem essa sensação de que eu entraria no Centrinho de braço abraçado com essa pessoa. E acabei por procrastinar isso durante muito tempo. Entretanto, em 2021, final de 2021, 2022, eu fui confrontado com uma repercussão enorme dentro do Centrinho do trabalho que a gente estava fazendo, Ive. E, de repente, eu senti que havia muitas pessoas que, assim como a Ive, me endereçavam esse abraço transatlântico, esse carinho transatlântico, como um convite do gênero: não voltes a fazer isso, a gente quer te receber aqui. Não é que a gente não te receba em casa depois, mas a gente quer te receber aqui. E eu pude vivenciar isso. A Irene Bachega fez uma coisa, ela com a Rosana, que foi uma coisa inacreditável, uma recepção para mim lá na ouvidoria, que foi só a ponta do iceberg, porque de fato havia toda uma estrutura de carinho tão grande com a minha pessoa e que eu não pude ficar indiferente. E eu percebi que eu devia ter ido antes. Até pela própria pessoa que estava em causa, eu deveria ter ido antes. Então eu tive a oportunidade de visitá-lo, tive a oportunidade de estar com ele novamente, e tive a oportunidade finalmente de entrar no Centrinho
da forma que eu sei que iria ser sempre se eu tivesse estado com ele ao meu lado. Então, Ive, eu em 2024 vou voltar ao Centrinho. Bom, Eu ainda estou a orientar as coisas aqui em termos de agendamento. você será recebido pelos filhos desta pessoa, pelos filhos científicos Uhum. acadêmicos, e eu me incluo entre eles, né? Dessa pessoa que você tanto gostaria de ter aqui, né, Rony? Então, sinta-se de fato convidado, é, agora no âmbito da pós-graduação do HRAC. Muito obrigado, Ive. Fico muito honrado, muito feliz, com o coração assim transbordando mesmo, muito cheio, e pode ter a certeza que isso vai se concretizar. Eu regresso a Bauru em 2024 com toda certeza e a gente vai combinar com antecedência para que a gente possa, de alguma forma, conversar sobre algumas coisas importantes, falar sobre esses projetos lindos que tu tens aí. Essas ideias são todas muito abraçáveis, são muito queridas aqui dentro. E aí, quem sabe, nessa altura, a gente não faz daí uma mesa de bate-papo e transmite para vários amigos. A gente junta aí um grupo de pessoas e vamos bater papo, e vamos conversar. Se vocês quiserem conhecer um pouco da história desse louco que está do outro lado do Atlântico, a gente conversa sobre isso. Perfeita, perfeito cenário. E seria lindo fazer exatamente aí no centrinho, sabe? Eu acho que é muito Que bom. bacana. Muito Tá, bacana. quando você falar, eu estou a caminho, a gente prepara a casa, põe mais água no feijão Isso e mesmo, isso mesmo. você volta para a tua origem. Ah, legal. Muito obrigado. Ivi, obrigado assim com um coração gigante, muito bom ter tido essa conversa contigo. A gente poderia ficar aqui e falar por muito mais tempo, mas eu realmente não quero que haja mais uma quebra do Instagram. Não sei o que é que aconteceu. Eu vou reunir essas partes das nossas conversas, vou juntá-las todas para ter a continuidade toda. E todas as nossas conversas do Atlas Hipcast Live ficam disponíveis no meu canal do YouTube, por isso vai ficar lá editado tudo certinho para quem quiser poder voltar a ouvir às vezes que quiser, porque a Ive hoje ensinou-nos muito, partilhou muito desse saber e deu-nos aqui uma esperança, uma chama de esperança muito grande sobre o futuro da educação, que é uma das coisas mais elementares que a sociedade precisa de fato como solução para a grande maioria dos problemas. Ive, bem-haja. Eu agradeço a sua generosidade em nos convidar. Eu estou aqui representando, na verdade, um grupo de profissionais do HRAC que tem se dedicado assim de corpo e alma, né, para a reabilitação dos pacientes. Então era isso isso é importante dizer, né? Não estou aqui atrás de mim, né? Tem uma turma muito. Uhum. E eu agradeço, então, o seu convite e, mais uma vez, uma honra poder participar do Atlas Lipcast. Obrigado, pessoal. Eu faço minhas as palavras da Para Sempre Fissurada. A família Atlas Lipcast é um privilégio muito grande fazer parte dessa família, porque essa família é tão acarinhada por tantas pessoas que, de fato, a gente começa a acreditar que está conseguindo fazer alguma coisa que vale a pena. Por isso eu vou tacar na próxima segunda-feira, com toda certeza, e vou te convidar para estar aqui também e vir conhecer mais uma conversa, mais um caso, mais uma história de vida, ou de mais um profissional que se dedicou dessa forma tão apaixonada quanto vocês viram o caso da nossa Ive, e nós vamos, com toda certeza, fazer do Atlas Lipcast mais do que uma comunidade, vamos fazer a sua casa. Aqui é a casa de todos os fissurados e de todas as pessoas que lutam por essa causa. Valeu, pessoal. Obrigado, Ive. Até sempre. Até.